Ela nascia e eu renascia. Tudo começou aos 36 anos, com a minha primeira gestação. Em meio ao silêncio daquela notícia ensurdecedora de que a gestação não tinha evoluído. Ouvi o grito de um desejo até então desconhecido. Eu queria ser mãe. Era certo que queria ser mãe. Precisei de tempo para entender. Eu já era mãe. Sim, eu já era mãe. Pouco importava se estava com o bebê nos braços ou se ele havia apenas passado pelo meu ventre. A transformação já havia acontecido, já havia começado. Essa criança, ela cumpriu a sua missão. Vivenciei o luto, me recolhi, busquei respostas, me acolhi e me despedi dela, agradecendo por ter me ensinado tanto em tão pouco tempo. Celebrei meus 37 anos, meus 37 anos, com um misto de sentimentos, a alegria da boa nova e o pavor de uma nova perda. Outro aprendizado, essa tal maternidade é cheia de ambiguidades. E assim, de mãos dadas com a alegria e com o medo, vivenciei a gestação. Minha filha, minha filha nasceu junina, numa noite chuvosa e fria. Eu lembro quando a vi, lembro de ter sentido como se o meu coração tivesse parado por alguns instantes. Lembro também do tremor que tomou conta do meu corpo. O meu corpo inteiro estava tremendo quando olhava para ela em meus braços. Ela nascia e eu renascia. Começamos a escrever uma nova história. Saímos da maternidade não só com os braços preenchidos, mas com o coração transbordando em festa. Recordo-me que quando entramos em casa, as nossas paredes, elas pareciam ter ganhado novas cores. Estavam ainda mais intensas, vibrantes, como a gente. Novamente eu senti medo de não dar conta, medo de não bastar para ela, sim, medo de não bastar para ela. Aos poucos fui reconhecendo os dias cinzas, aqueles que fazem parte do maternar. Fundamental foi dar espaço, sabe? Foi dar espaços para a cura. Os meses eles foram passando e com eles pequenas realizações. Pequenas realizações, grandes frustrações, frutos de uma expectativa inatingível. Eu que criei, inatingível que criei. Por diversas vezes eu me senti cansada, exausta, esgotada, física e mentalmente. Logo deixei de lado a minha meta de querer dar conta de tudo. Impossível. Mães não dão conta. Mesmo quando parecemos dar, porque de alguma maneira, deixamos algo de lado. Na maioria das vezes, somos nós que ficamos ali, ao lado. A maternidade me colocou num lugar de vulnerabilidade. Sentir que não posso controlar. Nada foi assustador e libertador, sabia? Olha a ambiguidade aí, de novo. Reconheci ainda um lado forte, um lado potente, desejoso, um lado de querer viver muito, que eu desconhecia até então. Quando eu voltei ao trabalho, sofri, não só pelo afastamento causado por um mundo corporativo cruel,
que nos priva de vivenciarmos tantos momentos importantes do cotidiano, mas também pelos julgamentos. É tanto. Julgamentos a que somos submetidas as mulheres. Esses eu já aprendi. Já aprendi que sempre existirão, afinal, vivemos numa sociedade marcada pelo patriarcado e devemos curar também mais essas feridas. Mas eu segui com todo o meu amor, construindo a nossa relação possível. Passei então a buscar o maternar que eu consigo. O que eu consigo realizar, não mais aquele que idealizei. Entendi que isso só aconteceria se eu me permitisse e abrisse mão dos modelos que me foram colocados. Aliás, são tantos modelos, aqueles que parecem serem únicos, né? Precisei romper também com esses padrões para acreditar de verdade que posso ser uma referência para minha filha, assim como minha mãe foi para mim, com meus vícios e virtudes. Inclusive agora entendendo os dilemas que ela viveu na década de 70, as transgressões que realizou, quando ela conciliou carreira e maternidade, e o quanto ela buscou ser melhor, trazer o seu melhor possível em tudo aquilo. Passei a usar o maternar para mexer nas minhas estruturas, mergulhar também nas entranhas da relação com a minha mãe. Eu sinto que preciso me libertar. Mas quanto é doloroso se livrar dessas sombras. É um processo constante de autorreconhecimento, de vontade genuína de mudar, de mudança. Reconheço que a cura ela não... Essa cura fará parte da jornada enquanto mãe. Sempre estará ali. Hoje já não consigo romantizar. Passados 3 anos iniciais, a fase do estranhamento se foi. Essa fase já se foi. Me tornei mais leve, mais aprendiz. E quando começo a ser muito autocrítica, procuro resgatar ali a força daquela mulher que teve um aborto, uma gestação de risco e que permitiu se reinventar nesse processo de construção, que é um processo de construção permanente, de mãe real, que eu desejo ser filha, ser mãe, ser mulher, simplesmente ser, renascer. Muito bem, minha gente, eu sou Elaine Gomes, estou aqui com esse texto incrível de Daniela Mendes, pois é, que faz parte da coletânea Mães, muito bacana, a produção pela Infinita e organização pela Fará Serra, que você encontra no Instagram, é só colocar @Fará Serra ou lá no Infinita, ou Daniela Mendes também, @Dani. Tá na hora do café materno, e aí sempre temos textos maravilhosos, incríveis, falando do maternar. E aqui tive a honra de compartilhar, de narrar esse texto, esse relato maravilhoso, né, da sua jornada neste maternar. Você pode adquirir também o livro, é incrível, tem aí todos os detalhes para vocês do nosso histórico. E aproveite neste momento e se inscreva aqui no canal Histórias com Elaine Gomes, ou me segue lá no Instagram, ou aqui no Instagram, @Elaine Gomes Histórias. Espero que vocês tenham gostado. Cheio de sentimentos, não é, minha gente? Opa! Maternar, coletânea Mães. Ela nascia e eu renascia. Daniela Mendes.
Um abraço, minha gente. Tchau, tchau.